Vacilou, levou. Lucas Braga matador. Bom dia, tudo bem com vocês? Brincadeiras à parte, nós vamos falar de muitos assuntos referente ainda ao jogo de ontem. Para mim, o Carpini teve um erro na partida. Um erro. Eu vou te falar qual foi esse erro na minha visão, tá? Eu não sou o dono da verdade, não, tá? Eu não quero ter razão, não, tá, pessoal? Eu quero é ser feliz. Só isso. Outra coisa, essa questão do desgaste físico, emocional, desempenho, quero falar sobre esse assunto também, ok? No gol do Vitória, tem duas situações bem legais para a gente também discutir. E o Carpini falou do porquê o Felipe Cardoso não é relacionado para os jogos do Vitória. Isso vai gerar polêmica, viu? Foi pênalti para o Fluminense em cima do Arias? Renato Gaúcho está chorando até agora. Vamos trazer para você o lance e também a nossa opinião. Isso aqui é a coisa mais importante que eu queria falar. Você observa, pelo menos eu assisti pelo Premier, a equipe inteira do Premier, eles deveriam ser imparciais. Mas eles narram o jogo, eles fazem a apresentação da partida, como se tivesse apenas uma torcida assistindo. É incrível, é surreal. E tem uma fala de um comentarista, do Paulo César, que estava comentando o jogo, e ele não é comentarista de arbitragem. Ele, inclusive, cita que o lance do suposto pênalti foi pênalti claro. Ele só pode ser torcedor do Fluminense. Não tem outra explicação. E vai ficar nítido isso na fala do Felipe Melo. Porque assim, gente, eu sou parcial, o meu canal é do Vitória. Eu falo do Vitória. Eu sou torcedor do Vitória. Agora, os comentaristas que trabalham na Globo, ESPN, Sport TV, nessas mídias tradicionais, eles têm que ser imparciais. Mas eles não são imparciais. Não são. E nós vamos falar sobre tudo isso no nosso programa, tá bom? Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, que tem um oferecimento de Uniagro 20 anos de campo na fazenda ou no estádio, o agro em todos os campos. Mas se inscreva mesmo para ajudar aqui o nosso trabalho. Valeu? Conto com a sua ajuda. Tamo junto. Bom, primeiro eu quero falar aqui da questão do desgaste físico, né? Eu comentei ontem no pós-jogo que não seria argumento para o meu discurso, mesmo se o Vitória tivesse perdido. Porque o Vitória no primeiro tempo, na minha opinião, não foi questão de desgaste físico. Não foi. Para mim, o Vitória realmente queria empatar o jogo. E diante disso, o Vitória baixou as linhas, uns blocos médios baixos, esperando mais o Fluminense. E o Vitória se postou ali defensivamente, porque o resultado de 0-0 favorecia o Vitória. Muito simples de entender isso. Ah, Marcos, tinha jogador se arrastando no primeiro tempo. Eu discordo. Eu acho que foi realmente se poupando ali com a questão do resultado. Tenho convicção disso, porque eu não acredito que uma equipe profissional, com tantos profissionais capacitados, ia colocar em campo uma equipe morta, fisicamente falando. Ah, o Baralhas não ia aguentar, o Hiller não ia aguentar. Você tinha o Ronald para substituir, para colocar ele desde o início da partida. Por que não colocou? Porque os caras tinham condições de jogar. O Vitória jogou quarta, não treinou quinta, não treinou sexta e no sábado fez só um treinozinho de leve. Não é desculpa dizer que estava cansado. O Mateuzinho mesmo, ele vem jogando os 90 minutos. Mas se você observar, o Mateuzinho é malandro, velho. Tem momentos do jogo que ele dá uma escondida. O que ele faz ali? Ele dá uma recuperada.
Mas é importante ele ficar o jogo inteiro, porque é o jogador que decide. Talvez no passe, no lance, ele pode decidir o jogo por Vitória. Então ele não sai por causa disso. E para mim o Carpini errou em um lance, em uma situação. Quando ele tirou o Mosquito, não era para ele tirar o Mosquito. Era o melhor momento do Mosquito no jogo. Ele tinha que tirar o Eric. Ali eu acho que o Carpini errou. Depois ele substituiu o Eric, é verdade. Mas eu acho que primeiro deveria ser o Eric e não o Mosquito, que vinha ali num bom momento dentro da partida. Outra coisa, pessoal, você não precisa concordar comigo em tudo não, tá? Você tem sua opinião aí e eu respeito tranquilamente. Eu não quero ter razão nenhuma não, tá? Eu quero é ser feliz, eu quero que as coisas deem certo pro Vitória. É só isso. E as minhas análises que eu faço do Vitória é conforme os jogos vão acontecendo. Ah, Marcos, você criticou o Carpini. Sim, já critiquei. No momento que deveria criticar. Estou elogiando hoje, porque eu acho que o Vitória fez uma partida com muito comprometimento tático, e isso é trabalho do Carpini. Estou pontuando um erro que eu vi dele, que é também absolutamente normal, tá? E o Carpini também falou do jogador Felipe Cardoso, do porquê ele não vem jogando, e eu quero colocar para você no ar nesse momento. Vamos lá. Reinaldo Oliveira, do canal do Interativo. Carpini, queria entender, e o torcedor também questiona, porque o atleta Felipe Cardoso, que foi contratado na última semana na janela dos estaduais, segue sem ter chances e sem ser relacionado. Ele vai ser igual a Pablo, que teve pouquíssimas oportunidades desde o ano passado e acabou sendo emprestado? Se ele vai ser igual ao Pablo, eu não sei. O treino escala e o jogo sustenta. O dia a dia ele tem evoluído. É um atleta que foi um pedido nosso. Eu não gosto de usar a palavra aposta, mas é um jovem que vem evoluindo nos comportamentos, vem entendendo o que é o Vitória. Talvez no início ele sentiu um pouco a chegada ao Vitória. E hoje é um atleta que vem numa evolução, mas num critério meu ele está no final da fila. E quando chegar a oportunidade dele, ele vai ter. Se ele vai ser igual ao Pablo ou não, eu não sei. Mas eu preciso que ele entregue e evolua mais, como ele tem evoluído, para que ele possa começar a ter as oportunidades. Nós trouxemos pelo que ele fez, mas a gente não tem a obrigação de colocá-lo. É merecimento. Rapaziada, você me permite ser muito sincero? Eu sei que o jogador foi contratado com o período de teste por 3 meses, e para ele ser testado, ele precisa ter oportunidades. Treino é treino, jogo é jogo. Tem jogador que não treina bem, mas vai bem nos jogos. Então, eu sou de acordo com você que o Carpini deveria dar uma chance para ele. E como vê essa pergunta do Reinaldo, eu acredito que o Carpini vai levar ele para o jogo de quarta-feira contra o Cerro Largo, viu? Eu acredito assim. Mas, por outro lado, é um jogador muito jovem. É um jogador muito novinho. Não é certeza que ele vai se dar bem. Tem que testar? Tem. Mas também o torcedor fica muito apegado a olhar quem não está jogando. Sempre no banco, sempre tem alguém que não está relacionado, que é a solução da lavoura. O torcedor sempre tem esse tipo de convicção, esse tipo de análise. E às vezes não é por aí. Eu sei que o Carpini talvez tenha exagerado em alguma palavra colocada, mas é o jeito dele. Tá? Foi assim com o Dudu, foi assim com o Daniel Júnior, foi assim com todo mundo. Não é especificamente para o Felipe Cardoso essa situação do Carpini. Então, quando quando chegar o momento, eu creio que o Carpini vai dar a chance a ele. Eu acredito que quarta-feira ele vai estar no banco de reservas, pelo menos. Eu quero agora deixar as imagens rolando do lance do suposto pênalti, né, do Lucas Halter no Arias. Você vai observar que o Renato Gaúcho está, né, cuspindo fogo, né? Que foi pênalti, que foi pênalti, que foi pênalti. Eu já digo para você que não foi pênalti. Tá? E aí, para mim, não é nem interpretativo. Para mim, não foi pênalti. O Lucas Halter coloca, sim, a mão no Arias, mas não tem a alavanca do puxão. Quando o jogador viu que a mão do Halter tocou, pegou nele, agarrou o que seja,
no Arias, ele desmoronou no chão. Ele desabou no chão. Não foi nada. Futebol tem contato físico, futebol é jogo de contato. E precisa ter força para cometer a infração. Não foi nada. O juiz apitou certo e corretamente. Aí você vê, né, o Renato Gaúcho falando pra caramba, já pressionando a arbitragem. E o pior, o comentarista Paulo César, se eu não me engano, do Premier, também dizendo que foi pênalti, claro. Pelo amor de Deus. Ou esses caras não entendem nada de futebol, meu irmão, ou é muito clubismo. Ou é muito amadorismo, ou é muito clubismo. E outra, a transmissão do Premier estava narrando o jogo para o Fluminense, para o torcedor do Fluminense. É incrível como que esses caras são parciais. E isso é abominável. Isso é abominável, isso é horroroso. Mídia suja do futebol brasileiro. Totalmente parciais, totalmente. Surreal isso, cara. Fica aqui meu repúdio a essa mídia do Sul. Estou repudiando vocês. E olha aí a fala do Felipe Melo. Gol do Vitória, faz a falta. Gol do Vitória. O Lucas Braga passou no meio de 3, levanta ele, joga ele pra fora. Jogo controlado do Fluminense, jogo controlado do Fluminense. Absurdo, hein? Absurdo total, meu garoto. Bom, vamos ao lance do gol do Vitória. Essa jogada do Lucas Braga lembra em gênero, número e grau, até o lado de campo, a jogada do Zé Hugo no ano passado. Muito parecida, muito idêntica. Agora, meu garoto, que deixada do Fabrício, hein? Que deixada do Fabrício. Perfeito, perfeito. Eu acho que o Fabrício não tem o mérito igual ao Lucas Braga, mas tem boa parcela de responsabilidade também nesse gol do Lucas Braga. Eu diria 70% do Lucas Braga e 30% do Fabri. Concorda comigo? Se discordar também, não tem problema não, viu? Pode ficar de boa. Mas o Fabrício foi bem nessa jogada. Inclusive, rapaziada, o Fabrício, ele tem boas qualidades, tá? Explosão, força física, velocidade, né? Duelo. O que falta realmente é aquele refino, né? Aquela coisa da inteligência de jogo. Apesar do lance do gol, ele foi muito inteligente. Mas precisa, talvez com um pouco mais de sequência, talvez ele consiga melhorar isso. Mas eu acho que é um jogador, mesmo na loucura, em muitas das vezes, eu acho que ele pode ajudar essa equipe do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Valeu? Olha, amigos, agora vamos falar dos nossos anunciantes, tá? Primeiramente, a Quick Stop, porque se você tem um carro que precisa dar uma revitalização na pintura, está batido, amassado, arranhado, você vai na Quick Stop procurar o Marcelo Nunes para fazer o seu orçamento. Quero falar também da Expertise, você que é servidor público do estado da Bahia, pode ter uma graninha, pode ter um empréstimo te esperando. Entre em contato com eles na descrição do vídeo e eles vão entender a sua situação e eles podem achar uma solução para colocar um dinheiro no seu bolso, né? Mesmo você que tem margem negativa de empréstimo consignado, ok? Outra empresa que está com a gente é a Vilas Embalagens, que inclusive está aberto hoje, no feriado. E para você que é torcedor do Vitória e chegar na Vilas e procurar o gerente, você tem 20% de desconto hoje, especialmente na Vilas Embalagens. Rei das Borrachas, Rua Barão de Cotegipe, na Calçada. Tudo em artefatos de borracha. Procura meu amigo Narciso, grande torcedor do Esporte Clube Vitória. E também Costa Azul Veículos, né? Se você procura um seminovo com garantia, revisado, de procedência,
é na Costa Azul Veículos, tá? Vai ter endereço aqui na descrição do vídeo. Pode procurar meu amigo Eliel e também o Maquile, viu? Todos os torcedores do Vitória, chega lá, vai ter preço especial para você. Eles podem comprar o seu carro pagando até 90% da tabela FIPE. Isso não é todo mundo que faz, é só na Costa Azul Veículos. E também B3 Studio, você que quer fazer um trabalho digital profissional, lá é o estúdio perfeito para você. E para finalizar, se você deseja ir para os Estados Unidos, você precisa de vistos americano. Então entre em contato com o Vinícius Espínola, ele vai te dar consultoria para tirar vistos americanos. No mais, quarta-feira tem Vitória e Cerro Largo pela Copa Sul-Americana. Um abraço para todos, um beijo do coração e vamos embora.